né? Não que seja bom para os consumidores, mas o recuo, né, já de vários trimestres da atividade econômica tem atingido muito o caixa das empresas, né? E os custos continuam subindo, né, e o crédito continua alto, com juros elevados e com uma dificuldade de tomada de crédito. Isso tem gerado uma dificuldade de caixa das empresas muito grande. A inadimplência aumentou no Brasil. Sobre isso eu converso agora com o economista da Boa Vista SCPC, Flávio Calife, tanto pessoa física quanto jurídica, não é? Exato. A gente tem visto um movimento de subida na inadimplência, tanto das pessoas físicas, né, dos consumidores, quanto das empresas, desde o ano passado. Interessante é que esse movimento tem sido mais intenso para as empresas, né, tem subido mais para as empresas do que para o consumidor. A nossa justificativa, é claro, para isso, é que as empresas têm sofrido mais com a situação econômica do que os próprios consumidores. Não que seja bom para os consumidores, mas o recuo, né, já de vários trimestres da atividade econômica tem atingido muito o caixa das empresas, né? E os custos continuam subindo, né, e o crédito continua alto, com juros elevados e com uma dificuldade de tomada de crédito. Isso tem gerado uma dificuldade de caixa das empresas muito grande, né? Então estão ficando mais inadimplentes e até no limite, dados nossos mostram que as falências também estão aumentando, né? As empresas, diferente dos consumidores, elas não podem parar de funcionar, diminuir, né, a atividade, elas têm que continuar funcionando. O consumidor, o que ele tem feito? Ele tem parado de consumir, ele está tomando bem menos crédito, né? E mesmo assim ele está ficando mais inadimplente do que ele ficava antes. Só que a inadimplência do consumidor está crescendo num ritmo bem menor do que a das empresas. Exatamente porque esse consumidor pôs o pé no freio, tem evitado consumir, né, tem evitado se endividar, exatamente para não gerar contas futuras e ficar inadimplente no futuro. Quais são os percentuais desta inadimplência? A inadimplência das pessoas jurídicas, das empresas, está subindo em 12 meses, no 12 meses, cerca de 9%, um pouco mais de 9%, e com a tendência ainda de alta. Esperamos que, como a atividade econômica ainda não deve se recuperar ao longo deste ano, pelo menos, isso deve continuar, contribuindo para diminuição da capacidade de pagamento das empresas, elevando ainda mais essa inadimplência para ao longo de algo em torno de 10% ou mais. Os consumidores, essa inadimplência está um pouco acima de 2%. Quando a gente pega o número em 12 meses, mas com uma tendência de elevação. Até porque, agora, mais recentemente, fatores externos ao mercado de crédito, vou explicar exatamente o que significa isso, estão sendo mais preponderantes sobre a inadimplência. Se a gente olhasse 2, 3 anos atrás, no último grande crescimento da inadimplência, o que aconteceu ali foi um grande crescimento do uso do crédito. Mas o mercado de trabalho estava muito bem, né? Os empregos estavam caindo, a renda estava subindo, os juros estavam caindo, a inflação estava relativamente baixa, né? Então ali houve uma inadimplência até que bem elevada, mas por causa de uma quantidade de crédito elevada na economia. O que a gente vê agora é que a inadimplência está subindo, e não mais por conta de um uso excessivo do crédito, mas sim porque as variáveis que afetam a renda do consumidor e orçamentos dos consumidores pioraram muito. Então os empregos subiu muito rapidamente em 2015, a renda caiu também rapidamente, os preços subiram, isso diminuiu muito a capacidade dos consumidores pagarem suas contas. Mas não porque eles estão com muito mais endividados do que eles estavam antes, não, eles estão menos endividados, só que eles estão com orçamento menor, com uma renda disponível menor. Então qualquer tipo de conta está afetando demais a sua capacidade de pagamento. Qual o cenário para o mercado de trabalho, a possibilidade desse índice de desemprego diminuir? Nós ainda, este ano, pelo menos, trabalhamos com um desemprego ainda em elevação, até porque a atividade econômica deve continuar em queda em 2016. Então, mesmo que haja mudanças, como estamos começando a acontecer algumas mudanças na política que podem influenciar a economia, mesmo assim, dificilmente a economia se recupera ainda esse ano, dá tempo de recuperar, porque boa parte dos investimentos que foram decididos já foram decididos para esse ano, provavelmente só vão ser decididos para o próximo ano ou para o final do ano. Ou seja, as empresas estão gastando pouco ainda. Então, para recuperar a atividade econômica, as empresas têm que atuar mais, estar mais confiantes e até gastar mais com projetos de investimento. Isso dificilmente vai acontecer num prazo muito curto. Isso deve ainda continuar trazendo efeitos sobre o emprego. Então, se o emprego hoje está acima de 9%, a expectativa é que ele chegue a ser mais de 10% até o final do ano. Deve subir, não como subiu ano passado foi muito rápida a subida, né? Esse ano deve continuar, mas subindo um pouquinho mais lento, mas deve continuar
continuar ainda pior do que o ano passado. Da mesma forma, a renda do trabalho, os salários, né, devem continuar crescendo menos ou até de forma negativa, como foi no ano passado. Então a gente está aí um cenário onde o desemprego está diminuindo, aumentando e a renda está diminuindo. Então isso vai continuar afetando o orçamento das famílias, que vão continuar ou vão aumentar ainda, né, a sua dificuldade para pagar as contas. Num cenário como esse de crise, como é que fica a demanda pelos serviços da Boa Vista SCPC? Olha, a Boa Vista SCPC nesse momento tem um papel muito importante, né, porque a Boa Vista trabalha em todo o ciclo de crédito dos clientes. Então, desde a concessão, né, até a administração das carteiras, depois uma eventual inadimplência na cobrança para recuperar aquele crédito. Então, a Boa Vista atua, né, auxiliando os clientes a conceder o crédito, a procurar aquele cliente mais apto, mais propenso a consumir, né, e com a qualidade maior, né, no uso do crédito, exatamente para evitar uma inadimplência futura, né. Ele ajuda, a Boa Vista ajuda a administrar a carteira de clientes, como é que esses clientes estão se comportando, está melhorando, diminuindo o risco dele ficar inadimplente ou não, né, para fazer algum tipo de atuação para evitar uma inadimplência futura. E numa eventual inadimplência do cliente, a Boa Vista auxilia na recuperação do crédito, né, tentar retornar aquela dívida que não foi paga. Como? Sendo mais assertiva na busca daqueles clientes que estão mais aptos a pagar, têm mais condições de pagar, exatamente para que, né, os nossos clientes gastem menos dinheiro procurando, né, cobrar o seu consumidor. Então, a Boa Vista atua desde a venda, né, ajudar na venda do crédito, na construção do crédito, até a recuperação de uma eventual inadimplência. E se não há tanta esperança de recuperação agora no segundo semestre de 2016, qual o cenário para 2017? Olha, como sempre, né, o Brasil é um país muito instável, né, isso não mudou muito nos últimos anos, tivemos alguns períodos mais estáveis, mas voltamos a uma estabilidade muito grande, que agora não é só econômica, mas também depende muito de fatores políticos, né, e é claro, estamos num novo processo político agora, que vai se desencadear nos próximos semanas ou meses, né, que vai trazer uma nova configuração aí para o cenário político brasileiro, que vai afetar também a economia. Então é claro que esses cenários podem ser diferentes para frente, mas nossa expectativa é que a própria definição do cenário político já é importante para sinalizar ao mercado o que deve acontecer para frente. Se a gente pegar no último ano e meio, 2 anos, nós ficamos muito sem sinalização. Essa foi a grande dificuldade do mercado para fazer projeções, fazer previsões. Hoje, com alguma sinalização, isso já melhora. Quando isso melhora, isso deve afetar os agentes econômicos, né, que é as empresas e os consumidores, e eles vão poder tomar decisões de uma forma melhor, né, e menos incerta. Então, a nossa expectativa é que esse ano ainda deva sofrer efeitos, né, do que veio acontecendo até agora sobre a atividade econômica e política, mas que com essa definição há sim uma expectativa de que para o final do ano, ou começo do próximo ano, já haja uma confiança melhor dos agentes, que deve afetar, sem dúvida, o consumo e o investimento para melhor do que nós estamos tendo agora. Quais são as medidas mais esperadas? Olha, existem algumas medidas muito importantes que não podem mais ser deixadas para trás, que foram deixadas para trás nos últimos anos e que ainda são altamente preocupantes. A principal delas é em relação à questão das contas públicas, né? Então, as contas públicas têm que ser levadas a sério, têm que ser resolvidas, o ajuste fiscal tem que ser concretizado, né? Tem que ser montado um plano para que isso seja resolvido, pelo menos no curto e médio prazo, algo que começou a ser feito, né, em 2015, mas foi praticamente abandonado ou não foi levado tão a sério como deveria, mas que deve acontecer nos próximos anos. Mas não pode ser uma coisa de um prazo muito longo, porque nós estamos tendo déficits nas contas públicas já há 2 anos e caminhamos para mais um. Isso é muito perigoso para as contas públicas. Então, essa, sem dúvida, é a principal medida a ser ajustada aí no curto e médio prazo. Nós temos que incentivar novamente o investimento, principalmente por meio das concessões. As concessões estão paradas há muito tempo, isso incentiva muito o investimento do setor privado, né? Regras mais claras para as concessões, para que a infraestrutura, né, volte a crescer, né, ou ser aumentada, coisa que parou durante muito tempo. Né? E é claro, tem outras medidas que, num prazo mais longo, que vão ser muito importantes para a economia brasileira, que têm que ser discutidas, não tem como fugir desses temas, como reforma da Previdência, reforma no próprio do trabalho, né, do mercado de trabalho, né, e até mesmo que isso permita uma redução dos juros mais sustentáveis, né, ao longo do tempo, para melhorar ainda mais o ambiente, tanto de consumo quanto de investimento.
Ao contrário da redução de juros que houve há algum tempo, né? Exato. Houve a redução de juros em 2011, 2012, que foi mais uma tentativa de concorrência, aumentar o crédito, mas ela não foi algo que foi sustentável porque foi forçada aquela queda dos juros, tanto que no curto prazo, rapidamente, a inflação voltou muito rápido. Então não adiantou, os juros tiveram que voltar novamente. Os juros eles caminham para patamares menores à medida que a economia se ajusta, e não o contrário. Eu não levo ele para porque eu quero. Eu preciso criar um ambiente para a redução dos juros. E isso só vai conseguir ser feito com contas públicas mais ajustadas, né, com a volta do investimento à economia brasileira, né, e sem dúvida há uma estabilização dos preços, né. Quando isso realmente acontecer, a gente abre aí um cenário para que esses juros possam cair de forma sustentável, né, como já foi em outro momento. Flávio Calife, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciene Miranda para a Ducascop TV.